Olá pessoal do sétimo ano, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Então hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, tá pessoal? Vamos dar ali continuidade, certo? Então vou trabalhar ali, nós vamos trabalhar outros grupos, né, do campo e da cidade. Como vocês sabem ali no período, que nem eu já venho comentando com vocês, no período ali de 1940, 1970, quando a gente tem o processo da industrialização, no nosso país, devido ali à crise que aconteceu em 1929, contra a crise do café, que nós tínhamos ali, no Brasil era o maior produtor do café e exportava esse café a fonte, né, de exportação principal do Brasil era o café. Então, com a crise de 1929 da Bolsa de Nova York, temos ali a queda do valor do café. O governo de Getúlio Vargas, então, ele implanta outra forma, né, para a produção, e isso acontece o quê? O governo ele abre para a industrialização. Com essa industrialização do Brasil, nós temos o quê? A urbanização, ou seja, acontece o êxodo rural. Esse êxodo rural ele ocorre o quê? A saída da população do campo para a cidade em busca de condições melhores de vida. Então, devido a esse êxodo rural, ocorre o quê? Alguns grupos sociais, né, tanto do campo como da cidade, eles começam ali a ter algumas reivindicações do governo, certo? Ou seja, por terem ali muitas terras improdutivas, né, de grandes latifundiários, a gente ali ele começa a ter ali um movimento, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é o MST, tá? Então, ele já vem ali, eles encontram já com as ligas camponesas, né? Se juntam e eles fazem esse movimento. O que seria esse movimento? Para conseguir um pedaço de terra improdutivo, tá, gente? Sempre lembrar isso dali. Que a luta da reforma agrária, ela não é por um pedaço de terra que já tem dono e que está produzindo. Porque a função social da terra é a produção, certo? Então, se tem alguma terra, algum proprietário que tem terra e ela não está produzindo e ela está própria para o uso, ela entra para a reforma agrária. E essa reforma agrária tem esse movimento de trabalhadores, o MST, esse movimento de trabalhadores rurais sem terra, eles lutam para conseguir aquela terra que não tem uma finalidade, uma função social, tá? Que a função social, no caso, de uma terra onde que não está produzindo, é produzir. Então eles dividem, eles mapeiam aquele espaço e dividem em lotes iguais para tantas famílias, certo? Então é dessa forma que é feita a divisão da reforma agrária para as pessoas do MST, ok? Então, não que nem eu sou um grande latifundiário, tenho 1000 alqueires de terra, os meus 1000 alqueires de terras estão sendo produzidos, tenho lá as plantações ano a ano, eu não vou perder a minha terra, que nem fulano de tal Joãozinho tem 2000 alqueires de terra, porém eles só produzem 1000 alqueires de terra. Aqueles outros 1000 alqueires de terra, ela tem todo um processo, uma tramitação para conseguir fazer essa reforma, essa divisão da terra. Não é que não está produzindo, já vai lá, pá, perdeu. Não, não é dessa forma. Tem toda uma tramitação do governo. Tudo demora, tá, gente? É demorado. Demora para fazer esse processo. Tem todos ali, tem que ir nas leis, ver como que tá aquela situação daquela terra, para desapropriar, para o dono, né, daquele pedaço de terra ser ressarcido. Então tem todo um processo para acontecer essa divisão, certo? Também nós temos ali o movimento dos atingidos por barragem, né, que é outro grupo social que tem ali que luta, né, que são o quê? São as eles reivindicam pelas barragens que foram construídas, né, perto de suas terras, onde que eles perdem a terra devido ao alagamento da construção de uma usina hidrelétrica, né? Então eles ali têm que ser ressarcidos, ok? E também ali tem vários componentes
várias pessoas ali que estão envolvidas. E também nós temos os grupos sociais da cidade, tá? Não é só no campo que tem luta pela terra não, minha gente. Temos ali os Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, tá? Esse movimento ele surge lá em 1990 com membros dos trabalhadores urbanos sem moradias próprias, ou seja, eles buscam a luta por uma moradia na cidade. Se eu não me engano, em Foz do Iguaçu tinha um grupo muito grande. Eu fui para Foz do Iguaçu em 2014. Eu passei por um acampamento de MTST, tá? Pessoas que estavam reivindicando por uma moradia. Era um grupo muito grande, tá, pessoal? Que eles lutam da mesma forma, tá? Eles lutam da mesma forma. Tem algum estabelecimento que não está cumprindo a função social. Esse estabelecimento ele é tomado pelo poder público. Esse poder público depois vai distribuir, que ele vai ver o que está ocorrendo para poder fazer essa divisão, essa distribuição, tá? É da mesma forma quando a gente tem ali esses projetos sociais, do Minha Casa Minha Vida, também do Coapar, tá? Que são o quê? São pessoas que não têm condições e elas acabam conseguindo uma casa pagando uma parcela menor todo mês, até o fim do seu pagamento. Então ali são um período de tempo que elas vão pagar, 20, 25, 30 anos. Ok, pessoal? Então ali são os grupos sociais que nós temos. Página 63. Vocês podem fazer a questão 13 e 14, tá? A 15 não precisa. Respondam só a 13 e a 14, ok? E também nós temos a organização econômica do espaço brasileiro atual. A gente já vinha falando sobre a organização econômica do Brasil, né? Então eu não vou continuar retomando essa parte. Vou falar mais resumidamente, tá? Então ali principalmente no século XX, o Brasil passa a ter uma integração maior ali da economia, porque abertura das rodovias, mais ferrovias, portos também ali na região norte do Brasil pelo rio Amazonas. Então nós temos uma integração maior da economia brasileira. Temos ali também, continua a produção, né, econômica, ela continua principalmente ali nos commodities, soja, milho, carne bovina, carne suína, carne de aves, tá? Então continua ali como carro-chefe. Temos a industrialização que chega até em Manaus, onde a gente tem um polo industrial. Industrialização São Paulo, continua ali as refinarias de petróleo. Temos no Rio de Janeiro industrialização, petróleo, tá? Turismo também passa a ser um grande carro-chefe ali, principalmente do litoral, certo, pessoal? Então ali nós temos o Brasil já meio que todo interligado, né? As rodovias se interligando entre todas as regiões de sul a norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, tá? Por isso que ali em 1960, que tem a construção de Brasília, um dos motivos foi para integrar o Brasil, né, como um todo, para ele ficar mais próximo de todos, né, a capital ficar próxima de todos os estados. Por isso que foi um dos motivos de colocar Brasília no centro do país, e também para avançar ali a expansão da região centro-oeste à região norte. Observam no mapa da página 65, vocês têm a densidade demográfica de 2010. Olha que engraçado que ela é. A densidade demográfica, olha só. Toda a região norte, a região centro-oeste e o centro, principalmente o sertão nordestino, ele não é um dos lugares menos povoados. Por quê? Grandes extensões, foi colonizado depois, tá? Também temos ali o fato da Mata Amazônica, região centro-oeste, agricultura presente, então mais espaços de cultivos agrícolas, diferente do que ocorre principalmente na faixa leste, tá? Faixa leste, litoral, foi onde que o que ocorreu a colonização. As primeiras pessoas vinham ali pela faixa leste, entravam ali pelo Oceano Atlântico, certo? Então nós temos o que? Uma grande